Olá, tudo bem com você? Espero muito que sim. No vídeo de hoje vamos pintar margaridas e folhas de margarida e dar acabamento ao nosso risco completo, finalizando aqui. Então, bora pintar? Estou passando clareador nessas duas folhas aqui. Passo bem passadinho, porque o tempo tá seco. Agora vou usar um pouco de branco no meio da folha. Pego um pouco de branco e deposito no meio da folha. Lavo o pincel, seco e com o verde pinheiro vou colocar o verde pinheiro no meio e venho puxando a tinta do lado. Também passando a tinta embaixo, na parte que está a margarida. Contorno do lado esquerdo. Por debaixo de novo da margarida. E venho puxando essa tinta meio que de lado e venho esfumando para o verde se misturar ao branco, deixando assim o verde mais clarinho. Contorno também o lado direito e vou puxando também essa tinta para o meio. Coloco um pouquinho mais. Contorno bem. Dando uns retoquezinhos. Vou colocar um pouquinho de branco entre meio aqui o verde pinheiro, porque eu acabei deixando tudo da mesma cor. Assim fica separado direitinho. Um pouquinho mais do branco, esfumo, misturando, mesclando a tinta, o branco no verde e deixando um pouquinho mais de luz. Vou contornar bem certinho aqui do lado direito, também na parte de baixo. Está pronta a nossa folha de margarida. Agora, sem passar o branco, estou dividindo a folha ao meio, puxando para o lado direito o verde pinheiro. Não coloco força ao esfregar essa tinta, porque senão vai ficar, a tinta vai perder o brilho e vai ficar fosca. Bem de leve. Do outro lado estou passando branco, encostado ao verde pinheiro, e na beiradinha da folha também eu vou passar o branco, só mesmo o pincel sujo. Lavo o pincel, seco e com o verde pinheiro eu contorno o lado esquerdo da folha. Vou puxar meio que de lado, né? Varrendo essa tinta para dentro, contornando também a pétala da margarida que está por cima da folha, fazendo assim a sombra. Venho trazendo essa tinta para que fique mais clarinho no meio da folha. E nesta eu vou colocar um pouco de branco, tanto no meio para dar mais uma luz, porque ficou quase toda verde. E vou colocar também
branco na ponta do lado direito, em toda a lateral. Eu contorno e dou uma leve esfumada. E assim fizemos outra folha. Vou passar clareador nessa outra folha que está por baixo. E vamos fazer ela sem o branco igual a outra, a segunda, não é mesmo? Lembrando que sempre, se você puxou o verde para a direita, você vai puxar sempre para a direita no mesmo risco. Todas serão para a direita. Se puxou para a esquerda, todas serão para a esquerda. Então, contornando com o verde, puxando para o lado, contornando com o branco, a outra metade da folha, contornando e puxando para o lado, para que ela fique com movimentos. Verde, vou passar branco também no lado direito, onde eu passei o verde no meio. Passo e dou alguns puxãozinhos, né? Formando assim um lado da folha com o branco. E agora com o verde vamos contornar e puxar também, meio que de lado, fazendo alguns movimentos e contornando por debaixo da margarida. Não vou fazer a última folha porque já fizemos 3 e vamos passar para a margarida. Já passei clareador e agora com azul ultramar vou contornar o miolo da margarida e puxando para as pontas, bem clarinho, porque o ultramar é uma cor assim bem ralinha, não é uma cor muito firme, não é bem bastante cremosa, então ela não é uma cor muito escura, é um azul bem clarinho. Então, mais para cima eu puxo, para as pontas, né? Eu puxo bem clarinho, deixo um pouquinho mais escuro perto do miolo. Vou puxando, pode ser em movimentos circulares ou só varrendo, né? De forma a cobrir essas folhas. Essas pétalas, não é mesmo? Como o ultramar é um azul bem ralinho, então, eu estou fazendo até mesmo em movimentos circulares. Mas o ideal é que seja a cada pétala puxe. Se for uma outra cor, é claro. Agora, com o branco, vamos formar então assim as pétalas. Eu coloco tinta na ponta do pincel, dos dois lados, e venho fazendo, apertando em cima do risco. Eu aperto e em cima eu venho diminuindo para que fique bem fininho perto do miolo. Aperto para que a tinta venha comprida e faço mais para um lado, aperto mais para um lado que para o outro. Sendo que a tinta está dos dois lados, então vai fazer o contorno dos dois lados de uma vez só. Espero que esteja dando para vocês entender. Temos também o margaridão, que é um vídeo que temos aí, que explica direitinho como fazer a margarida para iniciante. Aqui é um pouquinho mais complicado, mas não é impossível. Você aperta e levanta o pincel quando está chegando perto do miolo, colocando tinta na ponta do pincel dos dois lados. E assim já fizemos a
as pétalas da margarida. Eu vou dar uma acertadinha aqui. Como eu tirei o risco das pétalas, eu só acompanhei o risco. Agora vamos fazer o miolo. No miolo eu estou usando amarelo ouro sem clareador. Preencho todo o miolo. Vou usar também cerâmica, como é a tinta de profundidade e também sombra. Vou fazer essa meia lua aqui, contorno, e venho esticando a tinta, puxando ela para cima, deixando ainda o amarelo aparecer. Agora, por debaixo do miolo, eu também contorno outra meia lua e venho esfumando, deixando também um pouco de amarelo perto da segunda meia lua, que é menorzinha, escurecendo um pouquinho mais embaixo. E assim, só uma nuance na parte de cima. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o sépia, porém um pouco menos de sépia. Pouquinha tinta, um pincel pequenininho, número 4. Sempre é bom para fazer essa parte. Um pouquinho de sépia, também um pouco de sépia na meia lua embaixo, né? E vem dando uns puxãozinhos bem de leve para não tampar todo o cerâmica. Eu quero que o cerâmica apareça e o sépia também, dando algumas batidinhas com uma ponta do pincel. E agora você pode usar amarelo canário ou branco, como eu vou usar para fazer as mini pétalas. Agora, com o pincel número 2 ou com o pincel 0 de cabo amarelo, vamos fazer então com o pincel também da mesma forma que fizemos as pétalas da margarida. Vamos contornar em cima e também por baixo dessa meia lua que está no meio do miolo, e vamos fazendo também algumas mini pétalas por baixo. Por cima é bem pouquinho, por baixo da meia lua. São pequenas pétalas. Com o pincel dessa forma, a gente consegue fazer as pétalas bem pequenininha. O pincel não pode estar deitado, ele tem que ficar de lado. Preenchendo assim, terminamos o miolo. Não sei o que houve, eu acabei deletando a outra margarida e nós vamos para o acabamento. Um pouquinho de amarelo aqui, porque eu não quero que fique muito branco. Nós vamos para o acabamento. Com um pincel bem careca, um pincel bem usado e que não tenha sido hidratado, não tenha ido na água, vamos fazer os nossos puxadinhos. Somente isso com o verde pinheiro, para que tenha assim um acabamento. Agradeço você ter ficado até aqui. Muito obrigado por assistir. Espero que goste. Deixe aí o seu joinha, porque você ajuda esse canal a crescer. Compartilhe o vídeo se alguém que você conhece gosta de pintura em tecido. As folhinhas eu passo um pouquinho de clareador, pego da parte de baixo, puxo para um lado fazendo uma vírgula, puxo para o outro, começando então as folhinhas da parte de baixo, que a gente começa as folhas pela parte de cima e essa é por baixo. Eu contorno e puxo, contorno do outro lado bem arredondadinho e puxo, fazendo assim uma folhinha bem levezinha de tinta, mais clareador e menos tinta.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!